Fala, piloto! Estamos aqui de novo, agora nesse novo formato. Novo não, mas uma retomada aí do formato estilo podcast, para bater um papo maravilhoso mais uma vez. É uma vinda repetida e de muito valor aqui do meu grande amigo José Dario Frota Filho. É um prazer te receber aqui, Zé, né, meu grande amigo, que o Prazer é todo meu. motociclismo me apresentou aí. Eu antes só preciso, claro, fazer alguns agradecimentos aqui, né, as parcerias, os amigos patrocinadores, especialmente aqui o Pô Streaming TV, que nos acolhe e com a sua grande expertise aí em transformar em imagens, em conteúdos, em audiência, né, esses nossos papos legais aqui sobre motociclismo. Também com patrocínio de Airo Helmets, distribuídos pelos nossos amigos da Sportsco, distribuem o Brasil inteiro, outras marcas maravilhosas também. Os melhores capacetes do mundo, com toda a licença. Zé Dario está aqui na minha frente, depois a tomada aí, ó, a laranjinha, aí, Perfeito. ó, Vou tá olhar, sujinho, olhar com depois. pó, né, com pó do off-road do fim de semana, maravilhoso. E Spinelli Motos, a melhor loja de equipamentos para motos e para motociclistas do sul do Brasil. Nossos amigos Miriane e Eduardo. Sulpetro, a entidade que representa os postos de combustíveis aqui no estado do Rio Grande do Sul, grandes parceiros também. E CBM, Confederação Brasileira de Motociclismo, especialmente no seu braço, na sua diretoria de mototurismo, tem feito um trabalho maravilhoso, Brasil afora, e a gente quer sempre estar trazendo alguma novidade nesse sentido. Se tudo der certo, algumas coisas vão acontecer esse ano ainda. E especialmente também agora, a partir de agora do janeiro, né, final do ano passado, Grupo Mercosystem, que nos acolhe o Lamoto no Paradouro Lamoto, no litoral do estado do Rio Grande do Sul, no município de Xangri-Lá. Então, quem não foi ainda, dá uma passada lá, que é legal. Zé Dario já foi, Já participou foi? de um evento lá. Maravilha, professor. Médico, motociclista com mais de 40 anos de estrada, né? É isso, né? 44. 44 anos de estrada de motociclismo e de Sim. medicina também, né? Medicina, 50. 50 de medicina. Fiz em dezembro agora, 50 Que anos. maravilha, que maravilha. O médico das estradas. É muito bom te Ótimo. receber de novo aqui, né? Quem não sabe, né? Dá uma buscada lá no YouTube do Lamoto, tem um primeiro papo com o Zé Dario, o ano passado, o ano retrasado, Ano primeira retrasado, ano temporada, retrasado. ano retrasado, passou o tempo, né? Papo maravilhoso, e quando as coisas são legais, a gente quer repetir, né? A gente quer fazer de novo. Tudo certo, professor? Tudo certo. Olha, Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Eu não mereço tanta honra desse convite, mas aceito em função de todo o seu empenho, de toda a sua amizade, da gente boa que você é, Ah, obrigado. mas certamente ou contribuir de alguma forma que eu puder, Sem né, dúvida. dentro das minhas limitações. Nossa, que isso. Prazer muito grande estar aqui, e principalmente conversando com os nossos parceiros motociclistas. Isso aí, isso aí. Como é que é andar de moto por 44 anos? Você passou por várias motos, evidentemente, né? Estilos, imagino eu, categorias, tamanhos, portes, potências, né? Mas você também tocava guitarra, eu sei. Você pulava de paraquedas, né? Pilota avião também? Pilotei durante muito tempo, até 1986. Aí eu Olha fiz o só. último voo aqui no Aeroclube Aham. do Rio Grande do Sul e parei por as questões climáticas que a gente nunca Ah, consegue acertar uhum, o dia para voar, né? uhum. Tem que alugar o avião e tal. Então era muito, muito difícil acertar o dia que não chove com o dia que o avião está disponível e com a Sim, grana que a gente tinha na claro, época, claro, né? claro, claro. Mas eu ainda voei muito, voei bastante, era piloto de acrobacia aérea, Olha inclusive, só. né? O que é mais perigoso, hein? Qual é a sensação de risco, acrobacia aérea ou motociclismo nas estradas brasileiras? Marcelo, eu posso te dizer que o risco sempre há. O risco sempre há, evidentemente. Mas a administração, o conhecimento desse risco, né, administrar o risco e ter noção do que ele representa para a sua integridade Uhum, e, principalmente, que limitações você tem para uhum, enfrentar e corrigir, digamos assim, esse risco, uhum. o que possa decorrer em função desse risco, é o fundamental. Eu não vou te dizer que a acrobacia aérea é mais perigoso do que motociclismo, não, em absoluto.
as que eu fiz, me recordo muito bem, eram manobras arriscadas, inclusive a baixa altitude, e que as pessoas que estavam olhando, assistindo, achavam que aquilo era um risco absurdo. Da mesma forma que hoje as pessoas que me olham Sim, nas estradas, pilotando minha moto sozinho no sozinho. fim do mundo, acham que isso é um risco absurdo. Ou seja, as pessoas estão olhando para o lado de fora, né, de acordo com os seus valores. Agora, em termos de risco, eu acho que depende do controle, depende digamos assim, do quanto que você pode controlar esses fatores que podem interferir no Uhum, sucesso do seu esporte, do seu uhum, hobby, enfim, do que você está fazendo, né? uhum. Mas não vejo maiores riscos, não. E assim, ó, falando em risco, né, a gente não quer aqui estar trazendo o tema de acidente, não é isso, mas o risco está envolvido. Assim como o Sim, risco claro. existe, por exemplo, num investimento que você vai fazer em qualquer outra Uhum, coisa, né? Há o uhum, risco daquilo não dar certo, nesse sim. sentido, né? Mas que diferença existe na sua avaliação em um risco numa atividade que você está fazendo por prazer, por opção, por desejo, por esporte, vamos dizer assim, entre aspas, né? Por esporte, estou fazendo porque eu gosto daquilo, do risco de uma atividade profissional como é a sua, né? Ou foi a sua por tanto tempo, né? Lidando com pessoas, né? O risco de, sei lá, de administrar uma medicação ou Sim. uma cirurgia que, puxa, o risco é que diferenças há nesses riscos aí? Olha, Marcelo, a diferença básica que existe se fundamenta num ponto só. No que se chama em termos de psicanálise, a individuação, a sua conexão com o que você está fazendo. Quando você está conectado, completamente integrado, né, inserido eh, com o que você está fazendo, a sua conexão com aquilo libera teu cérebro para um estado que até a gente chama, existe uma expressão em Uhum, inglês, vou falar, mas se chama flow, brain flow. uhum, Seria assim, a fluidez do cérebro. sim. Existe um estado em que o seu cérebro, nesse momento, ele se volta para as coisas importantes e aí, sim, você começa a pensar, você começa a pesar os riscos e você começa a obter resultados bem melhores, independente do tipo de coisa que você está fazendo, Uhum, desde que você chegue a esse ponto de conexão com o que você está fazendo. uhum, Se eu estiver operando e não tiver, digamos assim, plenamente realizado, feliz com o que eu estou fazendo, a possibilidade e o risco de erro é muito grande. sim. Mas, da mesma forma, se eu estiver andando de moto sem nenhuma conexão com o que eu estou Uhum, fazendo, uhum, esse risco potencializado muitas vezes. uhum, Agora, no momento em que eu tenho essa conexão, não, aí o meu cérebro se liberta de uma série de distrações e passa a focar no que realmente interessa. E nesse ponto fica muito difícil comparar riscos de coisas tão diferentes, tá, mas eu posso te garantir que é bem menor quando entendi. você atinge essa fase de fluidez cerebral, né? Uhum, uhum. O tal de The brain flow. brain É. flow. Sabe que isso me lembra inclusive para alguns esportistas de altíssimo nível, né, eles relatam que chegam a se sentir numa situação meio de fora do corpo, uma coisa espiritualizada, eu diria assim, né. Você lembra, não sei se você acompanhava, mas eu acompanhava muito, era menino, né, nosso ídolo Ayrton Senna, né, e Sim. numa corrida em Mônaco, lembra aquela história que ele Ah, estava a milhão, ele ia levar tudo e aí ele bateu. Não, mas como assim? Estava tudo certo, o cara estava bem, estava e aí ele contou depois, ele se sentiu assim, tipo, ele viu Deus, uma coisa assim, naquele flow dele, e quando ele desconcentrou por alguma coisa, um milésimo de ele bateu, né. Então essa fluidez ela foi interrompida, agora o risco estava altíssimo naquele momento, mas ele estava no flow esse, eu estou interpretando desse jeito, né. é verdade, você interpretou correto. Porque, veja, ali houve uma falha mecânica, comprovada depois, né? Não foi erro do piloto, ele não errou a manobra. A falha foi mecânica que levou ele contra o muro. Até hoje é o Uhum, que consta para mim. Essa fase de fluidez cerebral que a gente pode alcançar com
pilotando uma moto, viajando, ou, como você falou, operando, ou dirigindo um carro, ou outros esportes, paraquedismo, surf, velejando, essa fase de fluidez, ela é uma fase em que ela te libera completamente para que você tenha, digamos assim, liberdade de pensar e agir sem distrações periféricas. Quando você não está nessa fase, você está preocupado com outras coisas, está preocupado com uma conta que não pagou, está preocupado com alguma coisa que não está dando certo no que você está fazendo, e aí você se distrai, você perde o foco. Essa fluidez cerebral, o brain flow, é exatamente o que você vê muito bem representado, por exemplo, em artistas e atletas de extrema performance. Quando você vê um guitarrista se contorcendo, torcendo o beiço, fechando os olhos, indo para trás e não olha mais para a guitarra, ele está numa fluidez cerebral completa. Nada no mundo, nenhuma bomba do lado dele tira a concentração dele, porque ele está conectado com aquilo. Ele descobriu que aquilo ali representa o que ele realmente quer ser. O corredor, por exemplo, que vence uma maratona, chega no fim, ele está exausto, mas está exultante, né? Exultante. Exultante exatamente por conta dessa fluidez. Ele um bem-estar fantástico. Eu cheguei lá onde eu queria chegar. Afinal de contas, atingi um grau de individuação minha, em que eu me reconheço e hoje eu sei quem eu sou. Quem eu sou é a grande pergunta da humanidade. Acompanha a humanidade desde a antiguidade, né? Então, essa do Ayrton Senna, por exemplo, é bem ilustrativo, porque, obviamente, ele era uma situação em que os carros eram mais mecânicos, com pouca eletrônica, pouco controle, e ele era um piloto assim milimetricamente exato, né? Sistemático. Eu assisti um documentário dele em que um cinegrafista filmou, se eu não me engano, 18 passagens dele pela mesma curva na corrida de Mônaco, e a única diferença que teve entre as 18 foi de 1 milímetro de distância do Gary Hale. Ou seja, a precisão era muito grande. A fluidez mental desse cara era muito grande. Ele estava plenamente focado, né? Por um azar, na outra corrida teve um problema mecânico que não dependia do cérebro dele, dependia do carro. Eu tenho essa... Tudo que você está falando aí faz muito sentido, e inclusive já falamos no Flow, eu me lembrei agora no outro episódio, lá também na primeira temporada com o Daniel Santoro, ele fala, quando eu estou de moto viajando, eu estou no Flow. Mas assim, esse flow que a gente está falando agora, com exemplos do mestre Ayrton Senna, né, da precisão, né, me aproxima muito de uma questão assim que exige a precisão mesmo, né? Vamos dizer, numa corrida, no esporte que você está ali para vencer, né? Você não está preocupado tanto com o flow, mas está preocupado com vencer a corrida e deixar os outros para trás, né? Mas você alcança o flow, Zé Dario, viajando de moto? Sim. Conta para nós, como é que você se prepara para isso, ou ele chega de um jeito... Ele chega, ele chega. Vamos remontar rapidamente aqui a história. Você, no começo, me perguntou como é que eu comecei a andar de moto e tal. Eu não vou pegar essa história toda, porque é muito comprida. Mas como é que eu atinjo? Eu me sinto que eu estou realmente no estado de brain flow, de cérebro liberado. Olha, quando você está andando num grupo, ou quando você está andando com 2 ou 3, você está com uma série de preocupações que te deixam muito mais ligados ao grupo do que a você mesmo. Ao final da viagem ou do passeio, se for uma viagem grande de 2 meses, assim como eu faço, você vai chegar ao fim e vai dizer assim, puxa vida, algo está oco, algo está faltando. E o que é que está faltando? É que eu passei a viagem inteira me preocupando muito mais com o grupo do que comigo. Bom, você faz isso, e isso é o início natural dos motociclistas mais novos, também é o início natural dos mais velhos que estão iniciando o motociclismo, e é absolutamente normal. O início do motociclismo é social.
você quer ser visto, Uhum. você quer ter pertencimento com relação ao grupo e você quer mostrar que você sabe pilotar, você gosta de um elogio, você Uhum. gosta daquela foto do grupo parado na Uhum. frente do posto, né? Uhum. Esse é o início social do motociclismo. Absolutamente normal, nada Sim, contra. sim. Mas você vai chegando um dia de tanto observar que você ficou ligado ao grupo, preocupando-se com o grupo, com a distância do grupo, com a parada, com o outro que acelerou demais, com o outro que saiu da formação, e que você chegou no fim, você realmente passou o tempo inteiro se Sim, preocupando claro. com o grupo, e com você não. Uhum. Chega um dia, então, em que você dá uma virada. E isso não tem idade, isso não tem É assim mesmo, é? uma época, nem Essa virada nada. aconteceu com você, assim? Uhum. Aconteceu e a história é um pouco comprida, posso te contar, mas assim, aconteceu sem eu esperar, tá Uhum. certo? Uhum. Ah, de repente, você se desliga de um grupo, ou de vários grupos, no caso, eu me desliguei dos grupos para viajar, mas Tá. vivo comendo churrasco toda semana Sim, com claro. eles. Né? Não perco essa parte Claro, social. claro. Mas assim, me desliguei dos grupos no dia em que eu percebi de que eu tinha adquirido essa conexão comigo mesmo. Uhum. Ou seja, eu não precisava mais de ninguém dizendo o que eu tinha que fazer, vira à esquerda, vira à direita, eu não precisava mais de ninguém dizendo vamos dormir em tal hotel, Uhum. ou vamos chegar a tal hora, Uhum. ou tu está andando devagar, Uhum. ou tu parou demais para tirar fotografia, entendeu? Aham, aham. Então, nesse dia, eu comecei a perceber que eu estava perdendo assim a minha individuação, o meu processo de identificação, de saber quem eu era no Uhum. motociclismo. Uhum. Nesse dia, eu comecei a me questionar. E foi aí que eu parti para fazer a primeira viagem mais longa sozinho, e, claro, com certo medo, com certo Claro, receio, era receio. novidade para Claro. mim, mas a minha conexão, a conexão que havia despertado entre eu, a moto e a estrada, me dava uma certa certeza. Me aumentava a responsabilidade, Uhum. porque eu sabia que eu tenho que responder por tudo que acontecer, Uhum. é minha responsabilidade. Claro. Me aumentava a autoconfiança, né? Porque eu decidia o que fazer, aonde ir, a hora e como fazer, né? E isso foi dando força, a um ponto tal que passar a viajar sozinho virou uma coisa absolutamente feliz, um motivo de felicidade, porque esse brain flow que você fala, Uhum. ele já começa muito antes da viagem. Sim. E durante a viagem você começa a, o seu cérebro a ter uma fluidez fantástica. Você faz alguma relação disso? Eu tô achando maravilhoso, né? Sei lá, com a adolescência, que a gente quer se autoafirmar, né? Já Sim, ninguém sim, diz onde é que sim. eu vou, eu Sim, vou a hora sim, que eu sim, quiser. sim. Um pouco disso assim, né? Porque faz todo sentido, né, me parece. Faz todo sentido que a gente quer estar bem, né, mas com certo domínio daquela situação que a gente decidiu, enfrentar, né. Eu decidi fazer uma viagem de moto, então, quando eu estou Sim, bem nisso, sim. cara, é isso que eu queria, é isso que eu quero, mas eu precisei mostrar talvez para mim mesmo que eu posso, que eu consigo, que eu chamo isso de adolescência. Olha, você não está errado, é isso mesmo, é adolescência. Se você for olhar isso, é a adolescência no motociclismo, depois o jovem adulto no Isso. motociclismo, depois o adulto no motociclismo, depois o homem, a pessoa de meia idade no motociclismo, depois o que chamam de idoso Uhum, no motociclismo e, afinal de contas, o velho, que chamam de velho, que eu não concordo, né? uhum, uhum, No motociclismo. uhum. É o processo de amadurecimento e individuação. Ele acontece por dentro de você, como pessoa, você, Uhum, Marcelo, eu, uhum, Dario, passamos a vida inteira nesse processo de individuação, querendo saber quem eu sou, sim. por que eu aceito isso, por que eu gosto daquilo, por que eu não quero isso, né? Uhum, uhum. E é absolutamente normal, não tem a menor dúvida você relacionar isso com o processo de crescimento Né? emocional Aham, e até aham. físico de Também, uma pessoa, né? De uma pessoa. também. Isso é interessante. E Tem relação, sim. tá, e você bom, você me contava em algum outro momento também que
E agora também que começou a decidir viajar, né? Vou agora sair, viagem mais longa, sozinho, não preciso do grupo e tal, né? Mas o sozinho muitas vezes foi acompanhado da esposa, ou não? Foi mais Sim, ou menos sim. nessa adolescência aí que vocês decidiram acompanhar o Sim, outro nas sim, viagens, ou sim, não? sim. A minha mulher, como, assim, viajou demais, muitas vezes comigo, Aham, né? aham. Muitas viagens. A maioria viagens mais curtas, 4 dias, 12, Sim. 16. A maior foi 22 dias. Nós fomos ao Chile, e, inclusive, numa decisão muito assim esquisita. Nós íamos, na verdade, para Urubici, Aham. e numa sexta de noite estávamos jantando, tomando vinho, entre um gole e outro de vinho e duas garfadas. Eu olhei para ela: "Você escuta, eu não posso deixar de te mostrar o Atacama." Uhum. O Atacama eu já fui lá, sem exagero, umas 8 vezes, Uhum. ou de passagem ou Sim, como destino. sim. E é um lugar muito lindo, onde a gente nunca volta igual. E eu acho que eu não posso morrer. Veja só, não posso morrer. Era mais uma morte afetiva, claro, Sim, claro. sem te mostrar isso, o Atacama. Vamos para o Atacama? Isso era uma sexta de noite. Véspera daí para o Urubici. Iríamos para o Urubici Aham, no domingo. aham. E, para minha surpresa, ela olhou para mim e disse: "Vamos." Poxa, Mudamos a bagagem, domingo saímos para o Atacama, viajamos então o que Chile, a, legal! a, a Argentina e o Uruguai, toda essa volta, né? Aham. E foram 22 dias e ela adorou. Viajou demais, mas ela chegou um dia em que deu um estalo dela, um turning point, Uhum. em que ela disse assim: "Ó, convidei, vamos sair, vamos passar 3 dias em Santa Catarina." Não, para mim deu. Motocicleta, eu já obtive dela e das viagens o que eu almejava. Nossa, O que ela almejava, ela era carona, ela almejava conhecer os conhecer os lugares, lugares, claro, né? claro, Conhecer os lugares claro. e desfrutar, que ela desfrutava muito das paisagens e etc. Das pessoas, gostava muito de conversar, era muito curiosa, mas eu já vi o que era bastante para mim. De hoje em diante, eu vou cuidar do meu trabalho, Poxa, né? E não vou mais viajar. de uma hora para outra ela te respondeu assim, Sim, decidiu. sim. Hã. E ela ainda tem hoje a bota, a roupa, o Sim, capacete, as sim, luvas, sim. tem tudo lá em casa. Mas eu digo: "Vem cá, tu nunca vai vender isso?" "Não, não vou, isso vai ficar aqui." Eu digo: "Já sei. Vai chegar um dia que vai dar um returning point e tu vai querer de novo viajar." Eu só espero que nesse dia eu ainda tenha perna para te levar, né? Que legal. Então foi assim, ela viajou demais, ela gostava e tudo, aproveitava demais, os passeios, inclusive dormia mesmo ali atrás. Eu Sim, via ela sim. dormindo, e ela tinha uma maneira de dormir que não me preocupava. Por horas, assim, ela dormia, eu acordava quando eu É parava. mesmo? É, É. puxa. Mas ela tinha uma maneira de dormir, que ela tem em casa também, ela dorme com uma tranquilidade Uhum. muito grande, que não me preocupava, né? Sim. Até porque, com bagagem e tudo, nós estávamos muito juntinhos, muito Claro, colados um claro, com o claro. outro. Aham. E eu sempre controlando pelas pernas dela Sim. aqui, etc. e tal, e o intercomunicador, né? Aham. Mas, enfim, tive a minha mulher por muitos anos, aqui em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, viajando, mas Andando juntos. perdi. E, a partir de então, passei a viajar com pequenos grupos, 2 ou 3 colegas, e depois, então, passei a viajar sozinho. Isso Uhum. já uns 6 anos que eu viajo só. Isso você acredita, isso é essa tal maturidade aí do motociclista? Você estava falando da adolescência e tal. Sim, Tipo, sim. não voltaria agora a andar nos grupos que andava antes, com muita gente? Não? Não, não. Não voltaria. Eu, particularmente, depois que você chega nessa fase em que você realmente descobre essa conexão de Sim, você com a sim. estrada e a moto, Uhum, em que você chega nesse momento em que você diz: "Bom, agora eu sei quem eu sou e eu sou feliz assim." uhum. A partir desse momento, muito difícil voltar para as etapas anteriores, porque elas são consideradas etapas ultrapassadas. Sim. Como hoje é muito difícil um de nós, adulto, querer voltar a ser adolescente. Vai fazer bobagem, não vai ser um adolescente, digamos assim, vai caminhar troncha, né? Vai ser meio Aham, maluco, aham, né? No motociclismo, a mesma coisa. Eu acho que hoje, com a sensação de, digamos assim, de liberdade que eu tenho uhum. sozinho, eu
eu não me adapto mais a um grupo. Não é que eu não goste de pessoas, não é que eu, Não, acho que é. e não é que eu seja antissocial, Não. não é que eu tenha nada contra os grupos uniformizados, de colete, todos iguais, etc. Não, eu não tenho nada disso. É que eu já passei dessa fase. Sim, sim. E acho eu que a maioria vai passar. Uhum. Agora, quando varia muito em relação a cada pessoa, Mas né? você acha que você expressa isso, Dario, de alguma forma? Eu sei que você escreve algumas coisas, por exemplo, né, quando viaja, né? Embora ainda não publicou um livro, tem que publicar, já falamos. Você escreve algumas coisas. Mas você expressa esse tipo de conversa que a gente está tendo agora, por exemplo? Você Sim. conversa com os amigos motociclistas também? Como é que é isso para você? Eu converso muito pouco, porque a reação em geral é de repúdio. É, De não participar dos grupos? não, quando Repúdio? você conversa isso falando que não está afim de entrar no Sim. grupo para uma viagem, quer fazer Ok. uma viagem só e tal. A sensação é de repúdio. Porque assim, ó, o Jung, o psicanalista, Uhum. dizia o seguinte: se você olhar para fora, né, você vai enxergar sonhos e mentiras. Se você olhar para dentro, você vai enxergar a verdade. Então, assim, o camarada que fez essa conexão, né, entrou nessa conexão com a moto e com a estrada sozinho, ele tem, digamos assim, uma sensação de plenitude, um autocontrole Uhum. muito aguçado, sabe? Muito aguçado. Ah, quando eu falo isso, eu não estou dizendo para os meus amigos, eu não gosto de Sim. vocês, não é isso, eu adoro vocês, mas acontece que para fazer o que me deixa feliz Uhum. de fato, eu tenho que estar Uhum. completamente conectado com a estrada e com a moto livre, e com Uhum. o tempo livre, e mais com a minha cabeça Uhum. Uhum. completamente livre, no tal do E o flow flow. state. E eu noto que há um certo repúdio a essa posição, Uhum. porque o pessoal não entende essa situação de brain flow. Sim. Olha, Marcelo, essa situação de brain flow é tão interessante. Eu recordo que no outro podcast você me perguntou sobre um negócio de uma reta que eu tinha publicado. Aham, aham. Pois bem, o brain flow, para te dar um exemplo bem simples, você está com a cabeça tão livre, o seu cérebro está tão aliviado de pressões, teus filhos não estão exigindo o teu tempo, tua mulher não está exigindo o teu tempo, teu chefe não está te cobrando meta, você não está com contas para pagar, nem nada. Você não tem nada para pensar. Seu cérebro, Uhum. então, fica inteiramente livre, um espaço Uhum. vazio Uhum. para você pensar. E aí o pensamento voa. Eu tenho exemplos assim maravilhosos. Problemas de 2, 3, 4 semanas antes de viajar, por exemplo, que eu achava, puta merda, o que eu Uhum. está me tirando do Uhum. sono e tal. E no final das contas eu viajava com esse problema, Sim. ou com vários outros até. E lá pelas tantas, na estrada, de repente eu entrava numa curva sem ver nem para quê, vinha aquele problema na Uhum. minha cabeça. Uhum. Uhum. E aquele problema vinha, mas ele vinha de uma forma colocada, não de uma forma assim desafiante, matemática, que exigia uma solução imediata, como na época que ele surgiu Sim. semanas Uhum. atrás. Uhum. Ele me deixava livre para pensar sobre o problema. E qual não era a minha surpresa que um pouco adiante, numa reta, vinha a resposta. Uhum. Ah, a resposta é essa, amigo. Que legal. Você encontrou finalmente uma saída para aquele problema. Isso só ocorreu porque você chegou nesse estágio Claro. de fluxo cerebral que te permite pensar Pensar. em outras coisas que não sejam os colegas de grupo, a Uhum. formação. Uhum. Se o cara está muito distante, se o cara está Exatamente, abriu na exatamente. curva. Mas sabe, Dario, eu acho que isso é importantíssimo, né? Talvez nem todo mundo queira pensar, ou tenha coragem de pensar. Hum, Especialmente pensar Pensar, sozinho consigo mesmo. pensar. Esse é que é Porque o mais importante. isso aí é nos cutuca o fígado, né? Separar e pensar, É. questões de autoconhecimento. Uhum, O que é isso uhum. que eu estou sozinho agora, né? Falava um tempo atrás com um colega aí, a metáfora, que nem sempre é metáfora, é realidade, né? Mas do deserto, né? Foi na época agora de
Rally Dakar e tal, que Sim, passa muito por deserto, os sim. caras pilotam o dia inteiro, 12 horas em cima da moto sozinho, tendo que navegar e acelerar sozinhos. Tem competidores? Tem, mas ele está sozinho. É, Como é que você enfrenta um deserto assim? E não precisa estar correndo de moto, né? é, Você cair sentado lá no deserto, isso pode ser enlouquecedor, né? é. Né? Mas ele está exatamente com essa conexão que eu te falo. Sim. Isso prepara para tudo, porque você sabe que vai ter que responder a tudo que Exato. acontecer. Você é o único responsável por tudo que acontecer com você, com a moto e o que a estrada colocar na sua frente como obstáculo. Claro. No caso do Rally Dakar, um homem desse suporta, claro, preparo físico, Também. preparo psicológico, alimentação, uma série de outras coisas, né? Sem sombra de dúvida. Mas eu te confesso que sem essa conexão significa assim, você saber quem você é. Eu não tenho mais essa pergunta, quem sou eu? Você sabe quem você é e você sabe com o que você está conectado. Nesse momento, não tem dor, não tem perigo, não tem nada que te afaste desse estado de fluidez cerebral. O pensamento, o teu cérebro está com espaço bastante vazio para que tu te concentre no que importa, sem distração. Tu tem que esse caso do piloto aí, tem que te concentrar no morro, na duna que ele vai. Ele não tem que estar pensando num açude que tem lá a 20 quilômetros adiante, entendeu? Então, ele consegue por causa disso, por causa dessa conexão. A individuação, ou seja, o indivíduo saber quem ele passa por fases, como você falou, no desenvolvimento das pessoas, da personalidade, desde a adolescência até a velhice. Nas máquinas também, elas começam rudimentares e terminam bastante evoluídas. E esse processo de individuação é um processo em que não escapa nada na natureza, é impressionante. Se você pegar na escala animal, até na escala vegetal, eu não sei, mas na escala animal você vai ver que há um processo de individuação, né? Nem todo pé de feijão é igual a outro. Existe um que tem uma folhinha a mais, um que cai um pouquinho para o lado, enfim, exagerando no exemplo, né? Mas quando você descobre essa individuação, aí sim você chegou num ponto em que a sua conexão com a vida, com você principalmente, faz com que você se sinta uma pessoa feliz e não tem necessidade da aprovação de ninguém. Sim. Eu posso dizer para você, Marcelo, eu desejo, por exemplo, rodar com você, mas eu não preciso disso. Você entendeu a diferença? Claro. Quer dizer, esse é o processo de individuação. Eu sou autêntico, eu sou feliz, eu estou conectado, então eu lhe digo, Marcelo, eu desejo rodar com você, fazer uma viagem com você, mas que fique claro, eu não preciso que você faça isso, eu não preciso disso. Nós vamos fazer por conexão. Isso. Entendeu? Muitas vezes por cortesia, né? Cortesia. Amizade, enfim, mas... Sim, se você for fazer só por cortesia, certamente vai, em algum momento, surgir uma desconexão. Desconexão, isso. Né? Isso. Se a outra pessoa não entendeu o que foi falado, entendeu? Isso, exatamente. E aí voltamos, acho que no ponto dessa coisa que nem todo mundo tem coragem de parar para pensar. E aí foge dessa conexão, dessa individuação, né? É isso aí. Muitas vezes os grupos, com todo respeito, mas eles são isso. Tá todo mundo lá e nem todo mundo sabe o que tá fazendo, mas tá todo mundo lá, né? Não, vamos aqui, ok, mas não há conexão. O papo tá maravilhoso, né? Eu vou fazer um break agora aqui para a gente ver um VTzinho ali do Paradouro La Moto, em Atlântida, que você teve aí, me deu aí o prazer de comparecer e participar lá com a gente. Roda o VT aí. Quando a gente sai de moto, a estrada vem primeiro. Mas quando para, a gente quer ser bem recebido. Um lugar pensado para você se sentir bem.
Zé Dario, você como médico que trata de corpos e almas muitas vezes, né? Porque tudo que a gente está falando aqui é uma questão de alma. São Lucas, né? Médico de homens e almas. Exatamente isso, né? Para fazer uma viagem, né, mais longa, de longo curso, de longo tempo, enfim, especialmente sozinho, mas não só, né? Você acha que as pessoas se preparam para enfrentar uma eventual, uma possível doença? Você é médico, né? Uma doença, especialmente essas aqui na América do Sul, né? Acho que tem uma chamada doença de altitude, né? Se preparam, se não se preparam, o que tem que fazer? Olha, em geral, as pessoas, o que mais temem numa viagem é uma doença, porque pode significar simplesmente alguns dias parado ou pode significar o fim da viagem. Então, mas as doenças durante uma viagem, felizmente, elas não são tão comuns. Mas elas existem numa gama muito variada, que atinge todos os órgãos, desde pele, intestinos, etc. Seria muito difícil falar de todas elas de uma vez só. Mas pegando esse último ponto aí, esse gancho que você falou das cordilheiras, por exemplo, Marcelo, uma vez eu me hospedo muito ali naquela bomba de gasolina, naquele hotelzinho da bomba de gasolina que tem ali perto do Pasto de Jama, né? Pastos Chicos. Eu gosto muito daquele lugar, não sei, sempre 5, 6 vezes já me hospedei lá. E chegaram 3 paranaenses e a primeira coisa que eles fizeram, assim, exaustos e tal, foi pedir um chá de coca. Aí tomaram um chá de coca e eu imediatamente vi que os 3 eram do Paraná. Eu estava na outra mesa do lado tomando uma Coca-Cola e aí me aproximei, fui para lá e comecei a conversar. Não demorou cerca de 15, 20 minutos, um deles já estava sentindo coisas diferentes, um calor, estava excitado, se sentindo, né, agitado, e os outros 2 absolutamente normais. Então, assim, veja, provavelmente ele estava desinformado sobre o que seria um chá de coca, e, na verdade, ele estava muito mais sugestionado e, por isso, sentia os efeitos mais imediatos, porque o efeito não é tão imediato assim. Mas eu te falei isso para abrir a questão da viagem para as cordilheiras, para as altitudes. Olha, eu vejo muita gente dizendo assim, bom, eu comprei uma moto, eu já tenho uma moto, viajo há 20 anos, mas não fui à cordilheira, agora eu vou atravessar a cordilheira, vou subir o Peru a 5.000 metros, vou subir no Chile a 3.800, vou a 4.200, não sei aonde. E as pessoas vão e não têm ideia de todo o processo físico, atmosférico que acompanha a viagem delas e do que pode acontecer com elas durante a viagem por conta da altitude, né? Então, é muito importante que as pessoas saibam de que, assim, à medida que você sobe, a pressão parcial de oxigênio na atmosfera vai diminuindo. O percentual é o mesmo, 21% de oxigênio e 27% de oxigênio e 97% de nitrogênio, tá certo? Agora, isso vai até 100 quilômetros, por exemplo, de altitude, quando acaba a troposfera, e segue sempre. Esse percentual, isso é percentual, 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio, tá? Acontece que, à medida que a pressão atmosférica vai diminuindo, essas moléculas vão ficando mais dispersas. E quando você sobe, por exemplo, a 2.400 metros, você tem uma pressão atmosférica mais ou menos em torno digamos, a concentração de oxigênio, mais ou menos, ela cai em 25%. Ela já cai em 25%. O que é 2.400 metros? É por uma marca. Ela caiu 25% a pressão parcial de oxigênio, que é o que faz efetivamente você respirar, você trocar gás carbônico com oxigênio no pulmão. É a pressão, não é a quantidade de moléculas, tá? Pode ter muita molécula e não ter pressão, e elas ficam por aqui e tal.
Então, veja, até aí o risco é mínimo. Mas, a partir daí, se você chega, por exemplo, vai subindo gradativamente, você chega a 5.000 metros, por exemplo, você tem 15% só da pressão de oxigênio parcial. O que significa isso para você? Significa que você não vai ter oxigenação suficiente, tá certo? E aí você tem uma escalada. A doença da altitude, ou a doença aguda da montanha chamada, ela é escalonada. Ela tem a primeira fase, que é a doença aguda da montanha, em que os sintomas são leves, tratáveis, você trata com analgésico ou outros medicamentos mais simples, hidratação. Depois ela tem os dois outros sintomas digamos, as duas outras condições físicas extremamente graves e fatais. Quer dizer, a 5.000 metros, a 4.000 metros de altitude, dependendo, você pode ter um edema pulmonar agudo da grande altitude, que é de uma mortalidade, de uma fatalidade altíssima. É questão de pouquíssimas horas, 2 ou 3 horas, para que, se você não for devidamente atendido, você morre. Você tem o edema cerebral agudo da altitude, que é o aumento da pressão intracraniana, também pela altitude, e que esse não exige um tempo tão imediato no tratamento, um tratamento tão urgente, mas ele exige que você desça urgentemente. Você tem que descer de pelo menos 1.000 metros urgentemente, e a partir daí mais outros 1.000 metros, descer para a faixa de 3.000 metros. Né? Tem a prevenção, como se prevenir para que esses sintomas não apareçam, ou se aparecerem fracos, ou ainda não aparecerem ou não surgirem ou não te porem em risco de desenvolver a doença mais grave da altitude, que é a doença aguda da altitude grave, o edema agudo de pulmão e o edema cerebral agudo. Tá? Tem medidas preventivas para você fazer isso, entendeu? Eu vejo que as pessoas partem para as cordilheiras assim, achando que um Tilenol vai resolver a vida, achando que uma garrafa d'água com 2 litros vai resolver a vida, quando se sabe, assim, por exemplo, que o nível de desidratação a 5.000 metros, a 4.000 metros de altitude é muito intenso, mas você não nota pela altitude, pela raridade, pela escassez do ar. E mesmo porque você está com roupa e tudo, você não nota. Mas naquele nível ali, você pode precisar de 4 litros de água por dia, por exemplo. Imagina. E as pessoas levam uma garrafinha de 250. Né? E depois surgem sintomas e tal, e as pessoas não tomaram as devidas medidas preventivas. Então, é necessário... Eu acho que hoje a mensagem minha seria essa. Saibam que é arriscado, sim. Saibam que existem medidas preventivas, sim, e saibam que existe tratamento, sim. E vocês, mais do que nunca, têm que saber se, para o local onde vocês se dirigem, existe a possibilidade de um tratamento urgente para edema cerebral agudo e edema pulmonar agudo, tá certo? Isso aí é uma coisa extremamente importante que eu acho. Para quem decide fazer uma viagem dessas pela primeira vez, ou seja, ao enfrentar alguma altitude que nunca enfrentou, né? Não por estar de moto, mas de fato pela altitude, né? Como é que pode estar se prevenindo? É bom visitar um médico preventivamente, mesmo que esteja a pessoa seja saudável? Qual é a indicação? Olha, você falou em saudável. Eu vou lhe dizer uma coisa. Nenhum atleta, por mais preparado que esteja, com a condição física excelente, seja ele corredor, nadador, levantador de peso ou o que for, um super atleta, isso não influi nada. Sim. Absolutamente nada. Não tem nenhum peso no surgimento ou não da doença da altitude, tá certo? Outro mito que tem, dizem que os diabéticos não podem subir. Não, negativo. Diabético pode subir, o diabético pode subir, sim. Outros dizem que quem tem hipertensão arterial sistêmica não pode ir para a altura. Pode, do mesmo jeito que quem não tem, sim, entendeu? Enfim, quem tem doença pulmonar obstrutiva crônica, ou seja, quem tem asma, não pode subir? Pode também.
nenhum dessas doenças que eu citei aumenta o risco de ter a doença da altitude aguda. O que necessita, obviamente, é continuar com o seu tratamento, mantendo a sua doença básica sob controle, tá certo? E você me perguntou uma outra coisa antes? Não, sim, que tem que visitar um médico, mesmo que seja uma pessoa saudável, para prevenir alguma coisa? Não, olha, eu não acho necessidade nenhuma, sabe por quê? Porque, assim, se você imagina que as pessoas que decidem fazer uma empreitada tão longa dessa, de alguma forma, ou são muito jovens, muito saudáveis, ou estão numa idade média, mediana aí, em que já fazem as suas revisões, o seu check-up. Se forem idosos, a maioria, boa parte, pelo menos, tem pressão arterial elevada, ou tem diabetes, uns têm asma, e já estão fazendo o seu tratamento. Não há necessidade de fazer uma consulta específica para isso, até porque a maioria dos médicos que fazem, digamos, clínica geral, que é onde a pessoa iria, né, não estão familiarizados com esses métodos de prevenção, nem tampouco de tratamento. Isso é uma especialidade médica, entende? Hoje você tem centros internacionais, inclusive, com formação de médicos especialistas em doença da altitude. Né? Então, assim, não é que não adiante. Se a pessoa quiser ir para ter mais segurança e ficar mais psicologicamente mais segura, vai mas vai sabendo que não vai ganhar grande coisa. Seria como se tivesse uma gripe e fosse lá consultar. Né? O que interessa mesmo é ter os cuidados, saber que essas variações de pressão atmosférica, elas são muito importantes. Até 2.400 metros quase nada acontece. A partir daí, as coisas vão piorando. E se você pretende chegar num pico do Peru com 5.000 metros, tenha em conta de que você vai ter reduzido a sua pressão de oxigênio em muito menos da metade. Meu Deus. E que você vai ter um esforço respiratório, você vai ter alterações sistêmicas de circulação, de coração, de rim, de urina, né? E que isso aí tudo, esse conjunto, vai trabalhar para provocar a doença. Mas há maneiras de prevenir. Eu, por exemplo, o ponto mais alto que eu atravessei foi no Vale del Colca, no Peru, a 5.100 metros de altitude. Sentiu alguma coisa? Dorzinha de cabeça muito fina aqui. A cefaleia, a dor de cabeça, é praticamente universal, todos sentem. Mas tem maneira de prevenir também, né? E me preparei para isso, porque, afinal de contas, eu já estava em Arequipa, que é alto, né? E fui para o Vale del Colca, 5.100 metros, lá permaneci o dia inteiro, tá? E somente com uma dor de cabeça muito fina, urinando bastante, tomando bastante água e tal, mas eu fiz todo um preparo, porque isso aí ocorreu nos 2/3 finais da viagem. E eu já estava viajando em grande altitude já há algum tempo. Mas eu já vinha me preparando desde antes de começar a viagem. E quando fui para o Vale del Colca, eu simplesmente reforcei os cuidados. Cuidado de alimentação é importante, né? Cuidado com bebida alcoólica. O pessoal tem um mito. Amanhã você vai fazer uma excursão para a Laguna, não sei das quantas lá. Aí o guia te diz, não pode beber um vinho, não pode beber bebida alcoólica, não pode comer. Olha aqui, pode. O que você não pode é exagerar. Agora, dizer que você não pode jantar com uma taça de vinho, pelo amor de Deus, pode, não tem nenhuma influência em doença da altitude, viu? Nenhuma. Que bom, né? Agora, você tomar uma garrafa de vinho com 1 quilo com um bife, a milanesa desse tamanho, aí sim. Deixa para quando chegar de volta, né? Porque à noite, claro, a alimentação tem uma importância muito grande. Tem que priorizar uma alimentação leve, legumes e etc. Pela manhã, dê a carga proteica máxima. Coma quantos ovos quiser, quantos bifes quiser. Tudo que for proteína que você queira consumir naquele dia em que você vai subir, faça isso no café da manhã. Na noite, então, você reserva, toma sua tacinha de vinho com cereais, digamos assim,
carboidratos de alto valor, como batatas, massa, né? E deixa de lado a proteína, principalmente a proteína animal, tá certo? Resumo, tem que saber que está indo para uma condição que pode desencadear situações desagradáveis. É bom se informar. Essas informações, inclusive, estão disponíveis na internet em larga escala e, se for o caso, se achar que é importante, consulte um médico. Mas, embora eu acho que a gente viver em Porto Alegre, ao nível do mar, não vai ter ninguém entendendo de medicina de altitude. É verdade, mas assim, ó, a moto sim é importante passar no mecânico, na loja lá, para ver se está tudo certo, né? Isso eu acho que sim. É aconselhável, né? Olha, eu digo assim, ó, diga alguma coisa importante para quem quer sair sozinho. E primeira coisa que eu vou dizer, conheça a sua moto. Conheça a moto que você tem. Sim. Marcelo, eu vou te dizer uma coisa que eu posso estar errado, mas é uma coisa que é um percentual que eu tenho na cabeça pelas conversas com meus amigos e pelas perguntas que surgem. Nem 10% das pessoas leem o manual da sua moto completo. Sim. Muita gente perguntando, discutindo quantas libras eu boto no pneu dianteiro, o que eu faço com o óleo, qual é o óleo que vai aqui, tá tudo lá, né? Como é que eu regulo o farol? Entende? Assim, eu sou um rato de manual. Eu leio e releio os manuais toda a vida antes de viajar. E faço isso com carro, com moto, etc. E eu vejo que as pessoas não fazem. E, por conseguinte, não conhecem a moto. Exato. Acontece com alguma tremidinha, o camarada não faz a menor ideia do que está acontecendo porque ele não conhece. Verdade. Então, leia o manual da sua moto. Quem dirá a respeito de nós mesmos, se a gente não conhece a própria moto, né? Claro. A gente vai conhecer a nós. É muito mais difícil. Lógico. E assim, a segunda coisa, se me permite, Marcelo, é assim, sobre a questão do GPS, a navegação do modo geral. Muito tipo de GPS, muito modelo, muito telefone, muito aplicativo, muita coisa. Eu acho que tudo isso é muito útil, mas você tem que estar sempre amparado num tripé. Nunca esqueça que esses métodos todos podem falhar. Você vai chegar em... Eu acho que o tripé ideal é o GPS, ou quem quiser, um CarPlay, outra coisa qualquer do tipo, um telefone celular, né? Com aplicativos de mapas de navegação, e o velho mapa de papel. Esse é o mais importante dos três, porque o GPS te mostra que você está dentro de uma linha azul, mas espacialmente você não faz a menor ideia em que lugar do país você está. Tá certo? E de repente, entre montanhas, perde o sinal. E perde o sinal e você vai correr para onde? Para o celular. E no celular também já perdeu o sinal. Então, o que você tem que ter no celular? Um aplicativo com mapas offline que seja atualizado mensalmente. Eu tenho um. Não vou citar o nome, para não fazer propaganda comercial, mas eu tenho um que eu assino mensalmente, ele atualiza todos os mapas e tem me socorrido em muitos momentos em que o GPS perde o sinal. Eu passo a usar, a me guiar pelo outro. E quando os dois pifam, não tem dúvida, eu paro, abro o mapa de papel e aí está resolvido. Maravilha. Os novos não estão acostumados com esse mapa de papel, até porque não existem mais para vender. Mas você pode ir na internet, pegar o mapa da região que você vai, ou os vários mapas, ampliar e fazer uma boa impressão. E leva com você. Eu acho que essa ferramenta, fora o papel higiênico e a água, é a mais importante. Maravilha. Olha, que aula tivemos aqui. A gente tem um tempo limitado aqui, né, doutor Dario? Limitado, doutor Dario não. Dario, doutor Dario, uma vez médico, sempre médico. Não, seu amigo Dario. E a gente, enfim, a gente precisa encerrar aqui. Mas uma aula, 2 aulas, eu diria assim, a primeira parte, depois do break a segunda parte, com as questões aqui de doença de altitude e tudo mais. Mas assim, a gente vai ter que voltar de novo aqui, em outro momento, para seguir essa conversa ou outras conversas. E eu diria assim, né? Eu vou pedir o seu recado finalzinho, assim, mas eu diria assim, ó, tripé, né? GPS, telefone, mapa e uma atitude de tentar se conhecer, nos conhecermos e aproveitar a viagem para se conhecer um pouquinho mais. Isso. Recadinho final, doutor Dario. Isso.
Olha, o meu recado final é assim: esse seu programa, eu já disse várias vezes, ele tem elevado o motociclismo a um nível, a uma categoria, digamos assim, diferenciada. Eu não vou falar que é melhor, pior do que os outros, mas ela é diferenciada e traz informações que, de fato, são úteis, fazem sentido para as pessoas que praticam o motociclismo. Pode não fazer sentido para quem não pratica, né? E, nesse sentido, eu me sinto muito feliz de vir aqui como motociclista e como médico também, colaborar em tudo que você acha que é importante levar para o seu público, para os nossos queridos amigos motociclistas. Tá? Isso aí. E estou disposto a falar sobre doenças, sobre mecânica, até sobre mecânica, pouca Claro, coisa que ótimo. eu sei. Eu sei isso aqui só, mas dá para falar alguma coisa? E mais importante ainda, queria reforçar suas palavras. Pensem bem todos, né, nesse processo de individuação, você saber quem você é. Faça essa pergunta: quem sou eu? Essa pergunta vem desde a antiguidade e está em tudo que lugar, tá certo? E você vai encontrar... Eu gosto muito de música, eu viajo 24 horas por dia ouvindo música, se for o caso. Mas todas as músicas, elas têm um sentido, porque eu conheço todas as letras e conheço todas as mensagens. Sim. E elas estão embutidas na viagem, elas Que legal, fazem parte dessa conexão. Que legal. Então, assim, até nas músicas você vai encontrar alguma resposta de quem claro, sou eu. Claro. Você lembra da música The Logical Song, Sim. do Supertramp? Sim. É isso aí. Verdade. A música inteira é perguntando: quem sou eu? Né? É verdade. No final da história toda, o cara pergunta: quem sou eu? Claro que naquele momento era um conflito de juventude, e ele queria saber quem era ele um jovem no meio de uma sociedade adulta em guerra, na época do Vietnã, um monte de coisa. Mas hoje a The Logical Song faz todo sentido se você trouxer ela para um plano moderno. Aliás, no final te pergunta, para ser lógico, quem sou eu? Sim. Maravilhoso. Maravilha, doutor Dario, obrigado pela presença. Eu que te agradeço. Obrigado aos colegas, amigos, todos. Parceiros aí que nos ajudam a manter essa iniciativa aqui viva. Valeu, até a próxima.